Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o volume da esfera, tá certo? Ao contrário dos outros sólidos que eu falei primeiro de área, né? Eu vou falar agora de volume, tá certo? Aí na aula de segunda-feira eu falo na nossa live sobre a área da esfera, tranquilo? E para começar falando da área da esfera, eu vou fazer o quê? A demonstração da fórmula para vocês entenderem de onde que vem essa fórmula, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, eu vou considerar aqui uma esfera de raio R, então, uma esfera de raio R, e vou considerar um cilindro equilátero, tá? Com o mesmo raio. Então, aqui tem raio R, e se é um cilindro equilátero, a minha altura equivale a 2 R's. Tranquilo? E dentro desse cilindro, o que que eu vou fazer? Eu vou retirar dois cones, tá? Desse cilindro. Esse cilindro é equilátero e dentro dele tem dois cones, que é esse aqui e esse aqui. E eu vou retirar esse cilindro. Então, eu vou calcular o volume da esfera baseado nesse volume que sobra. Esse volume que sobra se chama anticlepsidra. Eu fiz uma questão, teve uma aluna que pediu, se eu não me engano, é a Débora, ela me pediu para fazer a questão 51, lá de Cone ainda. E a questão 51 já falava justamente sobre isso, de retirar dois cones de dentro de um cilindro. E aí eu fiz a explicação em formato de PDF. E agora eu estou fazendo a explicação também, aproveitando o volume da esfera, fazendo em formato de vídeo. Então eu tenho uma esfera de raio R, um cilindro equilátero com o mesmo raio da esfera e vou retirar dois cones desse cilindro. O sólido resultante, tá, se chama anticlepsidra, certo? E aí eu vou calcular o volume desse sólido que restou, quando eu tiro os dois cones, tá certo? Então, vai ficar assim. O volume da anticlepsidra, vou colocar aqui anticlepsidra, é igual ao volume do cilindro menos o volume de dois cones. Dois cones, o volume de dois cones. Então, o volume da anticlepsidra é igual ao volume do cilindro, que é πr ao quadrado, área da base, vezes a altura, menos o volume de dois cones. O volume do cone é dado por πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Mas aqui, analisando nossa figura, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Qual é o volume do cilindro? A altura do cilindro. A altura do cilindro é essa daqui, ó, 2 R's. E qual vai ser a altura do cone? Se é um cilindro equilátero e esse cone está lá dentro, então essa altura é equivalente a R também, tá certo? Então vai ficar assim: volume da anticlepsidra é igual a π vezes R ao quadrado vezes 2 R da altura, menos 2πr ao quadrado, vezes a altura do cone, que a gente sabe que é R, dividido por 3. Ajustando aqui o nosso cálculo, o volume da anticlepsidra vai ser a mesma coisa aqui, 2πr ao cubo menos 2πr ao cubo sobre 3. Tirando o MMC aí, simplificando, vai ficar assim. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, ficou 6πr ao cubo, menos 3 por 3 dá 1. 1 vezes 2, 2. 2πr ao cubo, certo? E aí, eu tenho que o volume da anticlepsidra é a mesma coisa que 4πr ao cubo sobre 3. É o volume que sobra, o volume restante que sobra quando eu tiro dois cones de um cilindro equilátero. Vou mostrar aqui para vocês como ficou o cálculo para quem for copiar. Ficou assim. Então, eu tenho que o volume da anticlepsidra é o volume do cilindro menos o volume de dois cones. E isso aí, nesse cálculo, resultou em 4πr ao cubo sobre 3, tá certo? E aqui é importante a gente analisar o seguinte, né? Que o cilindro é equilátero e que o vértice, né, desse cone, eu não falei, mas ele é bem no centro da figura do cilindro. Ele é bem no centro, tá certo? Gente, o nosso objetivo é mostrar que o volume da anticlepsidra é igual ao volume da esfera, tá certo? E aí eu vou mostrar agora para vocês como que vai... Eu vou mostrar como que fica esse volume da esfera igual ao volume da anticlepsidra. Agora, nessa segunda figura aqui, o que que eu tenho? Eu tenho um plano beta paralelo ao plano alfa,
certo? E esse plano beta, ele vai seccionar a esfera e a anticlepsida também, tá certo? E aí, o nosso objetivo é o quê? É mostrar que essa área azul aqui, que agora eu estou rabiscando de verde, ó, elas são iguais. Não importa em qual posição que esse plano beta esteja, se ele estiver mais em cima ou mais abaixo. Sempre essa área aqui vai ser a mesma, tá certo? Então, vamos lá. Essa área aqui eu vou chamar de área 1. E esse aqui eu vou chamar de área 2, que é a área de secção, tá certo? Então, eu tenho que a área 1 é a área do círculo. Então, é πr ao quadrado, sem prejuízo nenhum, tá certo? E agora, nessa posição aqui, o que que a gente tem? A área formada quando o plano seccionou a anticlepsida justamente bem no centro do cilindro e bem em cima do vértice. Ou seja, a área aí continua sendo a mesma, tá certo? E o fato dela ser a mesma, a gente tem que mostrar que isso ocorre em qualquer posição. Ou seja, se o plano cortar a anticlepsida mais em cima, mais embaixo, em qualquer posição. Ou seja, essas áreas são iguais, tá certo? Então, para demonstrar o volume desses dois sólidos, ou seja, o volume da esfera e da anticlepsida, para mostrar que eles são iguais, eu tenho que mostrar que não importa em qual posição esse plano seccione a esfera e a anticlepsida, ela vai ser sempre igual, tá certo? Agora, considere aqui o seguinte, na figura anterior, o plano beta estava seccionando a esfera e a anticlepsida no centro, né? Então, o plano estava passando justamente no centro da esfera, no centro do cilindro, que é o vértice do cone, e é o centro da anticlepsida também. Então, como eu disse agora há pouco, para mostrar que os volumes são iguais, essas áreas de secções também devem ser iguais, e não importa em qual posição o plano esteja seccionando. Só que aqui a gente tem um diferencial. A área de secção, ela é uma coroa circular, tá certo? Então, eu tenho que mostrar que essas duas áreas são iguais, tá certo? E aí eu vou chamar ainda de área 1 e área 2. Como que eu vou fazer isso? A área 1 é muito tranquilo vocês perceberem que essa área continua sendo um círculo, certo? Só que agora, o que eu tenho aqui de diferente? A distância em relação ao centro, né? Então, eu tenho do centro para o centro da área de secção, eu tenho uma distância D. Do centro da área de secção até a extremidade aqui, eu vou ter o raio da área de secção. E do centro da esfera até essa extremidade aqui, eu vou ter o raio da esfera, tá certo? Então, como que eu posso demonstrar essa área? Pelo teorema de Pitágoras, a gente tem o seguinte, que r ao quadrado é igual a d ao quadrado mais r ao quadrado. E isso a gente pode afirmar de acordo com a aula anterior, né? Porque você sabe que vai formar um triângulo retângulo aqui. Mas se eu estou falando de área de secção, você sabe que essa área aí vai ser a mesma coisa que área é igual a π r ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse r aqui, ó, e posso reescrever essa área em um novo formato. Vai ficar assim, se eu isolar o r, tirar essa setinha daqui, se eu isolar o r aqui, vai ficar assim, ó, r ao quadrado menos d ao quadrado é igual a r ao quadrado. Agora, eu vou substituir esse r bem aqui. Então, eu posso reescrever essa área de secção no formato de π, que multiplica r ao quadrado menos d ao quadrado. Então, a fórmula da área da secção continua sendo a mesma, só que escrita de maneira diferente. Agora, eu tenho que mostrar que a área da coroa circular, que é essa daqui, ó, tem que ser a mesma, para o volume também ser igual. Então, agora eu vou falar dessa coroa circular, tá certo? Para falar dessa coroa circular, a gente vai usar o mesmo critério. Eu ainda tenho a distância D, aqui, ó, do centro até a área de secção, tá certo? E tenho o raio aqui, só que agora eu tenho dois raios, né, na verdade. Essa distância a gente já sabe que é D. Como esse triângulo é isósceles, esse raio do centro aqui também é D, tá certo? E eu vou colocar de cor diferente aqui, você vai ter o R da área de secção maior, que é o raio maior. Então, na verdade, você tem uma coroa circular. Aí eu já fiz aqui o desenho da coroa circular para vocês entenderem melhor essa transição, né, da área da secção da coroa para esse desenho aqui, tá certo? E como que eu faço para calcular a área da coroa circular? Pessoal, é simples. Você vai calcular a área do círculo cheio, ou seja,
toda essa área aqui, e depois você vai subtrair desse círculo menor, que é essa parte interna aqui, essa circunferência verde. Então, você vai subtrair, então, vai ficar mais ou menos essa ideia aqui, ó. Com isso, você vai ter a área da coroa circular. Então, é só subtrair as duas áreas. Então, vamos lá fazer esse cálculo para ver como é que fica, então. Vai ficar assim, ó. A área da coroa circular é igual à área do círculo grande, ok? Menos a área do círculo pequeno. Só que o nosso raio lá, pessoal, do círculo pequeno é quem? É o D, tá certo? Então, menos D ao quadrado, ok? Então, com isso, eu tenho que a área da coroa circular, vou colocar o π em evidência, e aí eu chego à conclusão que a área dessa coroa é r ao quadrado menos d ao quadrado. Aí você se lembra, né, que eu fiz aqui a área de secção e a gente descobriu que essa área de secção, pessoal, é a mesma, né? A área da secção da esfera, ela é igual à área da coroa circular. Vocês conseguem perceber isso aqui claramente, olha só. A gente fez então um cálculo e descobriu que a área da secção é a mesma. Então não importa qual posição que esse plano beta esteja, a gente sempre consegue mostrar que essas áreas são iguais, tá certo? Então dessa forma, todo plano paralelo à base da esfera e da anticlepsida, né, desde que seja paralelo, vai determinar secções de mesma área. E com isso, pelo princípio de Cavalieri, se as áreas de secção são iguais, então o volume da esfera é igual ao volume da anticlepsida, tá certo? Então eu posso concluir que o volume da esfera é igual ao volume da anticlepsida, tá certo? E qual vai ser esse volume? O volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Então tá bem aqui para deixar claro para vocês, para não ficar nenhuma dúvida, tá certo? Eu vi um vídeo no YouTube e eu vou colocar um trecho dele aqui para vocês, justamente isso. O rapaz, ele pega o volume do cilindro equilátero, ele retira 2 cones, e aí a gente deduz o quê? Se ele está retirando 2 cones, né, o que sobra é o volume da esfera, que é o volume da anticlepsidra. Aí ele pega esse volume restante e derrama dentro da esfera. Eu vou ver se eu consigo colocar esse vídeo aqui para vocês, tá certo? Então, o que é necessário para calcular o volume de uma esfera? Saber a fórmula. O volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. No próximo vídeo, eu vou resolver os exemplos aí que eu coloquei para a gente fixar melhor esse conteúdo. Então, não sai daí e até o próximo vídeo.